Você ficou sabendo, né? Então, Júnior, cuidado aí com o computador, viu, irmão? E aí, inclusive, Sabe o que ele está insinuando, Júnior? Ele está insinuando que você é um peno. É isso que ele está falando de você. Então, escuta o que eu vou te falar. Essa gente não pode ter espaço no seu podcast. Você não pode dar munição pro teu próprio inimigo, brother. Você não pode dar atenção, holofote para esses caras que vão usar depois o holofote deles para te fuder. Eu vou dar a bronca no Junior Master. Dar a bronca no Junior Master. O Junior Master do Redcast, cara, gente boa, gosto dele. O Junior Master do Redcast me chamou pra fazer lá o... Como é que é? 20 contra 1 contra os funkeiros, né? Contratou uma empresa de áudio lá, ficou aquela bosta, ficou horroroso, uma merda. Ficou uma merda o áudio, uma merda. O áudio não funciona, eita que pariu. Ah, beleza, vai, tamo aí, vai. Contratou os caras entregaram esse de merda. Nem sei se nos próximos ele mudou, porque o do Pablo ficou bom. Aí chamou o Pablo Marçal. Eu falei pra ele, cara, você tá... Assim, quem sou eu, né, Júnior? Pra falar as coisas pra você. Mas você hoje, você tem um podcast que ele é influente, você tem um canal que é influente, você vai usar a sua influência pra dar palco pra um filho de uma puta. Você está dando palco pra um charlatão, você está dando palco pra um picareta. Inclusive eu sei de história... Ó, vamos lá. Eu supostamente sei de uma história de uma grande figura que foi num grande podcast, fingir que ia dar dinheiro pro cara lá e o cara já era comprado antes do podcast. Tá? Pelo amor de Deus, o Júnior não sabe nada disso. Eu sei que um grande cara aí comprou a interação com outro cara já pensando no pós-vídeo, né? Beleza. E aí, meu irmão? Você foi lá e fez isso. Sabe o que acontece, Júnior? Aí o Pablo Marçal foi lá e quebrou as regras da parada. A regra é o seguinte, é um debate você contra 20 pessoas. Então você senta ali, senta o cara, você debate com o cara. O que o Pablo Marçal fez? Quebrou, a regra não é pra ser seguida, e começou a falar sozinho pra câmera. E você deixou, Júnior. Você deixou, e depois na edição, velho. O cara te desrespeitou na tua casa, velho. Ó, tem uma regra. A regra é essa. O cara sentou na tua cadeira, no teu microfone, no teu canal, com o teu trampo, desrespeitou a tua regra, falou eu quebro regra mesmo, falou direto pra câmera, desrespeitou todos os outros convidados e você deixou na edição, velho. Ele sozinho falando com a câmera, pagando de bonzão. Por que eu tô fazendo isso pra você, Júnior? Você é um cara gente boa, eu gosto de você, você é um cara bem intencionado. Você ficar dando palco pra bolsonarista maluco, pra cara mal intencionado, pra cara filho da puta. Olha o que os caras estão falando de você. Eu não vi isso ainda. Me mandaram, o Junito mandou agora. Olha um vídeo do Kim Paim. Olha lá, olha o Kim Paim. Falando que o Júnior Master, né? Peraí. E sabe por que ele fala isso? Porque esse covarde tá na Austrália, não pode nem ser processado por você. O cara tá te imputando um dos crimes mais terríveis que existem, tá? E que isso sirva de lição pra você entender que essa gente é filha da puta, cara. Essa gente não cumpre palavra com você, irmão. Você é um cara gente boa, você abre espaço do seu podcast pra turma deles. E no final das contas, esses caras fazem isso, tá? Só uma coisa, eles estão reagindo. Empresários ligados ao MBL são presos em investigação de lavagem de dinheiro em São Paulo, diz MP, movimento neva a relação com detidos, né? Eles estão, de novo, requentando a história dos 400 milhões, né? Esse é o tipo de gente, tá? Esse é o tipo de gente, beleza? Que tá falando isso aí. Vai lá, dá play. E aí, inclusive, o Júnior ficou lá passando pano, né? Uma parada assim estranhíssima, que eu acho que talvez não seja bacana que a polícia investigue o computador do Júnior. Porque eu tenho medo de quem passa pano pro Ayan. Você sabe da história do Ayan, né? De quando ele foi preso, que apareceu no computador, né? Fiquei sabendo. Você ficou sabendo, né? Então, Júnior, cuidado aí com o computador, viu, irmão? E aí, inclusive, o... Sabe o que ele tá insinuando, Júnior? Ele está insinuando que você é um peno. É isso que ele está falando de você. Então, escuta o que eu vou te falar. Essa gente não pode ter espaço no seu podcast. Você não pode dar munição pro teu próprio inimigo, brother. Você não pode dar atenção, holofote pra esses caras que vão usar depois o holofote deles pra te fuder. Isso aqui eu vou te falar outra coisa. Esses dias, a galera tá... Não, é porque eu tinha tirado a tela. Mas voltou já. Eu tirei a tela e o microfone pra te perguntar um negócio e voltou. Tá, mas voltou já, né? Tá. Voltou. Deixa eu falar um O pessoal negócio. gosta de... Esses dias eu vi uma briga do Igor 3K com o Magalzão. Todo mundo viu essa briga, né? Ele foi no podcast lá do... Qual é o nome daquele boladão lá? Ô, caramba!
aquele cara, um dos fisiculturistas mais influentes do Brasil, dos primeirões lá, O Balestrin? Não. Ô, caramba, velho. Pô, que ele é super famoso, é um baixinho, bolado. O... Léo Stronda, Stronda. porra, Léo Léo Stronda. Ele foi no podcast do Léo Stronda, e aí lá no Léo Stronda ele falou, pô, cara, o Magalzão tal deu mancada comigo, né, cara, e beleza. Se expressou mal, né, ele se expressou mal, eu achei que ele mandou mal no jeito que ele falou. Como é que chama ele? O Igor 3K. Aí, o Magalzão foi lá e fez um story reagindo pistolaço. Quem é você pra falar que eu não sou homem? Você tirou o Monark do teu podcast, não sei o que lá, que eu também, assim, eu não posso dar palpite na vida, né, do Flow, do Igor 3K, mas não me pareceu uma atitude certa, mas isso aí é entre eles dois, eles que se acertem aí. Porque eu pedi pra tirar mesmo. E aí eu vi um vídeo do Bento Ribeiro, que é amigo do Magalzão, reagindo ao Magalzão e dando razão ao Magalzão. Você acha, as pessoas não querem ficar associadas ao nazismo mesmo, e não sei o que lá, você acha que todo mundo tem que passar pano pra você? Não, e não é, cara. Então eu vou falar aqui pro Magalzão e pro Bento Ribeiro, também chapado do Cristo. Deixa eu falar uma coisa. É uma questão de hombridade, irmão. Deixa eu te explicar. Uma questão de hombridade. Se você foi no podcast de alguém, e essa pessoa te ajudou, e o Igor ajudou muita gente, tá? Se o cara o dia tá numa baixa, você não pode ser frágil o suficiente pra achar que porque em um outro episódio, num outro contexto, em que o Igor não corroborou com a opinião de ninguém, você ter tido um dia ido nesse podcast vai te prejudicar, pelo amor de Deus. Isso é coisa de gente frágil que quer sinalizar a virtude. Tire o meu podcast do ar, principalmente se faz isso publicamente. Principalmente. Venho aqui sinalizar virtude. Quero que tire meu episódio do Flow, porque eu não corroboro. Nazismo é errado, tá, pessoal? Eu não gosto de fome no mundo. Eu quero a paz mundial. Olha, eu sou contra o racismo, que deixe claro que eu não sou a favor de corrupção, tá? Isso é sinalização de virtude de gente frágil. Isso não é coisa de homem. Isso não é coisa de homem. Entendeu? Isso não é coisa de homem. Falou? Então, não tem essa de... o cara ainda que se ele vai no privado, fala, pô, irmão, tá me prejudicando aqui, até que tudo bem. Agora o cara publicamente ficar sinalizando virtude quando o outro deu uma tropeçada, entendeu? Isso é coisa de babaca. Isso é coisa... Um dos maiores babacas que fez isso foi o Peninha, o bosta do Eduardo Bueno, que depois se descobriu que ele ganhou mais de 2 milhões de reais num contrato muito esquisito, né, de dinheiro público. Aí o Charlie Kirk morreu, ele foi lá comemorar. Ai, que bom pras filhas dele, né, que o Charlie Kirk morreu. Este bosta foi publicamente sinalizar a virtude falando, tire meu episódio do Flow. Depois que ele próprio assumiu que ele ganhou, acho que 100 mil seguidores depois do episódio dele. Lá no Flow. Então isso não é coisa de homem. Isso não é coisa de homem. Então, Júnior do Redcast, fique aqui publicamente, tá? O meu apoio a você, tá? Eu conheço você. Eu tenho certeza absoluta que você não é um criminoso. Mas fica um alerta também. Essa gente que se aproveita da sua boa vontade, do seu trabalho honesto, tá? Se precisar te apunhalar nas costas, vai te apunhalar, porque isso aí é rato, tá? Isso aí é rato. Eu não compraria um carro usado do Pablo Marçal. Eu não compraria um carro usado do Kim Paim. Entendeu? Se eles puderem tirar uma vontade de você, eles vão tirar e pronto. Falou? Fica ligeiro com esses caras, tá? Fica ligeiro com esses caras.